roubando, não fazendo certo, não fazendo o que nos leva ao Senhor, não fazendo o que nos leva à vida eterna. Como muitos fazem isso, aqui diz, não despreze a tua mocidade. Desprezar a mocidade é fumar, beber, fazer o que é de errado em si. Tudo de errado que a pessoa faz está desprezando a mocidade, porque não está aproveitando a mocidade para fazer o que é o certo. Não está aproveitando a mocidade, a juventude, para fazer o que nos leva à vida eterna. Muitos assim que fazem isso, no futuro, lá mais velhos, vão ver o que errou. Vão ver o que poderia ter feito e não fez. E isso aí, lendo, se eles leem isso aqui, eles vão pensar bastante, porque Deus, assim, a Bíblia, disse, não despreze a tua mocidade, e eles desprezaram. Nós aqui que estamos aproveitando nossa mocidade para fazer o que Deus nos manda, o que a Bíblia nos manda, o que a Bíblia diz o que é certo e o que é errado. No futuro iremos ver o nosso passado e pensar, eu fui certo, eu fiz o certo e eu sempre segui o certo. Porque nós fazendo certo, assim, enquanto estamos jovens, no futuro seremos mais felizes, pelo simples fato de não pensar que perdemos tempo, que nós perdemos o que podíamos ter tido. E aqui, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito e na fé, e na pureza. Devemos ser os exemplos, devemos ser exemplos dos fiéis. Enquanto somos jovens, nós devemos ser exemplos, para que possamos trazer mais pessoas a serem exemplos, para que pessoas podem aproveitar a mocidade e não desprezar, porque nós somos jovens, nós podemos ir aonde quisermos e pregar a palavra do Senhor. Muitas vezes os velhos, os mais idosos, pensam, nossa, quando eu era jovem eu podia tanto ter procurado, podia tanto ter ido atrás, podia ter tanto pregado, podia ter tanto dito a palavra para outros, porque quando está idoso, quando já está mais velho, muitas vezes, não sempre, muitas vezes, não consegue levantar da cama, não consegue tirar um dia para ir pregar a palavra, para ir ministrar a palavra, para ir poder ensinar o que é o certo e o que é o errado. Então, enquanto estamos jovens, vamos fazer isso, vamos ir atrás dos irmãos, dos perdidos, dos que estão por aí no mundo, vamos atrás. Nós temos que ser exemplo na palavra, temos que ministrar, temos que seguir o que diz na Bíblia. Nós temos que ser exemplo no trato, nós temos que ser exemplo na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Aqui no 13 diz, persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Nós temos que ler. Lemos a palavra, muitas vezes os crentes que estão na igreja não lêem a palavra, não abrem nem para ler um versículo da Bíblia, mas nós temos que ler a palavra, temos que exortar e ensinar a palavra. Não só ler a palavra e entender e pronto. Não é, ou então simplesmente abrir a Bíblia, olhar um versículo que seja e deixar. Nós temos que pegar este versículo e poder ensinar para os outros, para poder trazê-los para a igreja, trazê-los para o caminho certo, o caminho reto. Não podemos nos desviar para o caminho direito, nem da esquerda, nem deixar os que já estão desviados. Nós temos que ir atrás para trazê-los cada vez mais. Aqui no 14, não desprezes o dom em que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição nas mãos do presbítero. O dom, Deus nos dá. Nós não precisamos ir atrás, mas Deus nos dá porque nós fazemos o que Ele nos manda. E muitos desprezam, igual muita gente recebe o cargo de presbítero, alguma coisa, e fala, nossa, mas eu queria ser missionário. Não espera, porque a hora é de Deus, o tempo é de Deus, a palavra é de Deus, o caminho é de Deus, tudo é por Ele. Se Deus quiser, é por Ele. Se Deus não quiser, amém, deixa isso de lado e ok. E muita gente assim, quando recebe, simplesmente fala, nossa, logo isso, eu queria ser missionário, queria ser pastor, e não aceita, não agradece. Agora muitos já aceitam o dom e fica com uma alegria que poucos têm. Uma alegria por receber um dom é bom, igual como diz aqui, porque não despreza o dom. Não podemos desprezar o dom que Deus nos deu, o dom que Deus nos dá e que vai nos dando dom em dom até que Ele venha. E aqui, 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que seu aproveitamento seja manifesto a todos. Esse aqui, ele diz sobre os outros, porque aqui ele já fala para nós meditar sobre o 12, nós meditar sobre o 13, nós meditar sobre o 14.
porque devemos meditar sobre a Bíblia inteira. A Bíblia inteira nós devemos meditar, porque nós devemos ser certos, nós devemos aproveitar a nossa mocidade. Devemos aproveitar enquanto somos jovens. Nós somos jovens, nós temos saúde. Muitas vezes não, mas muitas vezes temos saúde. Mas, assim, quando somos jovens, que temos saúde, nós temos que ir atrás. Nós temos que fazer o que Deus nos manda. Não fazemos o que nós queremos. Nós queremos alguma coisa, se Deus não quer, não vamos atrás. Não devemos querer mais isso. Nós devemos já mudar a nossa opinião, a nossa vontade. Porque nós fazemos a vontade do Senhor, não a nossa. Então aqui nesse versículo 15 ele diz, medita essas coisas. Então pense nessas coisas, leia a Bíblia e medita ela, não simplesmente leia. Porque muitas pessoas pegam a Bíblia, folheia, lê a Bíblia inteira, mas não medita. Não medita sobre o que o Timóteo diz, não medita sobre Salmos, Pedro, João, não importa. Não medita, simplesmente lê. Não estuda, não pega um caderno, escreve um versículo e tenta decifrar o que o versículo diz. Muitas vezes as pessoas falam, eu já li a Bíblia umas 6, 7, 8, 9, tantas vezes que for. Mas nenhuma dessas vezes que ele leu, ele meditou. Nenhuma dessas vezes que ele pegou, ele leu o Timóteo aqui mesmo, 4, 12, até o 16, 4 do começo, tanto faz. Pegou e leu a Bíblia, simplesmente leu, ok, mas não meditou no que o Espírito queria, o Espírito Santo, no que Deus, no que a Bíblia queria dizer para nós neste versículo, nesse capítulo. Então, aqui diz, medita estas coisas. Então devemos meditar, ocupa-te nelas, devemos nos ocupar nelas, devemos nos importar com elas, para que seu aproveitamento seja manifesto a todos. Não para que nós aproveite, para que nós sejamos maiores, para que nós sejamos melhores que os outros, mas para fazer a vontade do Senhor. Porque somos jovens, somos novos, estamos na nossa mocidade ainda, então devemos fazer a vontade do Senhor. Não é porque somos jovens que devemos fazer o que nós quisemos, porque muitos pensam, eu ainda estou jovem, então não tenho que fazer o que a palavra diz. Isso é coisa de velho, muita gente fala. Então devemos seguir o que a palavra diz, porque somos jovens, estamos na mocidade, estamos jovens, estamos tendo saúde. Porque muitas vezes, quando estivermos velhos, não conseguiremos fazer o que a palavra diz. E vamos ver no nosso passado, nossa mocidade, o quanto nós perdemos. Aqui no 16, tem cuidado de ti, mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouçam. Nós fazendo tudo, como eu disse, fazendo o que Deus manda, fazendo o que Deus quer, fazendo a vontade dele. Se Deus quiser fazer o que Deus quer, o que ele não quer, nós não fazemos, nós seremos salvos, tanto nós quanto os que nós lemos, o que nós ensinamos. Nós lemos uma palavra e ensinamos para outros. Não só nós seremos salvos só eu serei salvo por causa que eu li. Vocês também serão porque ouviram, porque seguiram o que eu li aqui e disse, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque nós não fazemos o que nós fizemos, o que nós queremos, nós fazemos o que Deus quer. Então, aqui no Timóteo 4,12 diz isso, não despreze a mocidade. Nós somos jovens, novos, temos vida, muito tempo de vida ainda. Nós temos bastante anos de vida, se Deus quiser. Se Deus não quiser, amém. É o que Deus quer. Então, o tanto de vida que nós temos, o tempo de vida que nós temos que aproveitá-la fazendo a vontade do Senhor. Amém. Nós não temos que aproveitar o mundo, como muita gente fala, eu estou aproveitando a vida. Não, ele está se matando, literalmente se matando, porque a alma está só se corrompendo e indo, simplesmente indo. Muitas pessoas falam, eu não vou ser crente, não vou fazer a vontade do Senhor, porque eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu estou vivendo, sendo que na verdade ele está morrendo. Ele está se matando, ele está condenando a própria alma. Essa pessoa está condenando a própria alma, ele não está fazendo agradar o que agrada o Espírito, que agrada a alma deles. Então, muitas pessoas que falam isso, temos que ensiná-los o que é o certo e o que é o errado, porque o certo é aproveitar a nossa mocidade do jeito que Deus quer, não do jeito que queremos. Então, como diz aqui no Timóteo 4,12 até o 16, é isso. Devemos aproveitar a nossa mocidade, porque somos servos do Senhor. Nós somos obreiros do Senhor. Graças a Deus somos. E
devemos sempre seguir o que ele diz. Aqui em Pedro 5, 3, Pedro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Alguém que for mais rápido de abrir a Bíblia, pode abrir Pedro 5, 3 para mim, por favor. Abrir, para deixar. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso aqui diz sobre Timóteo 4:12. Simplesmente 4:12. O versículo 12. Não do 4:12 a 16. Porque não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O Senhor, Deus, é o nosso pastor e nós somos a ovelha. Então nós juntos aqui somos o rebanho do Senhor. Devemos ser exemplos de um ao outro. Eu devo ser exemplo do irmão Alisson, Alisson exemplo do irmão Eduardo, eu esqueci seu nome, desculpa. Eduardo sendo exemplo da Stacy e assim por diante. Devemos ser um exemplo do outro. Nós devemos servir como exemplos, porque nós devemos seguir a palavra do Senhor, não seguir o que queremos. Porque se muitos assim seguem o que o irmão faz. Então se um irmão, por exemplo, o Eduardo segue o que o Alisson faz. Se o Alisson desviar, ele vai desviar? Está errado. Ele tem que ser o exemplo dele. Ele tem que ser o exemplo para fazer o que os outros façam o certo. Ele vendo que a pessoa está fazendo errado, ignora, deixa essa pessoa. E faça que você seja um exemplo para os outros irmãos. E não siga um exemplo errado. Porque muitas das vezes estamos seguindo um exemplo achando que é o certo, sendo que ele é o errado. Estamos fazendo algo que achamos que estamos agradando ao Senhor, porque estamos imitando, vamos dizer assim, outro irmão. E estamos, na verdade, sendo desprezados pelo Senhor. O Senhor está achando errado o que estamos fazendo. Porque estamos seguindo um exemplo ruim, não estamos seguindo o exemplo certo. Igual, muitas vezes o irmão chama um para ir para o monte. A pessoa vê que outro irmão não foi e pensa, como ele não foi, eu também não vou. Eu não vou porque se ele não foi, eu não vou, porque ele é um irmão melhor do que eu. Mas tem que pensar no certo. Devemos ser exemplos, seguindo exemplo certo e devemos ser exemplo certo. Aleluia. Aleluia. É, Deus, aleluia, Pai. Aqui em Timóteo 2:7. Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo 2:7. Para que digo? Para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Para que digo? Digo para o quê? Digo a verdade em Cristo, não minto. Nós devemos dizer a verdade em Cristo. Cristo nos dá a verdade e a mentira, o certo ou errado, o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos desviar. Então devemos seguir e dizer a verdade em Cristo, não mentir. Não mentir sobre, por exemplo, um capítulo, um versículo aqui, vamos ler, entender e falar outra coisa, falar o que não deve ser falado, o que leva os irmãos a pecar, o que leva os irmãos a errarem. E aqui no 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na satisfação. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer na modéstia, na fé e na caridade e na santificação. Devemos permanecer sempre, sempre, não importa o que houver, não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo, não importa a luta, devemos permanecer na fé, na caridade e na santidade. Em nome do Senhor Jesus, porque aqui na Bíblia, a Bíblia nos dá o que devemos fazer, o que devemos não fazer. Então, como lemos aqui, que fala que devemos permanecer, nós não vamos sair. Não vamos sair da modéstia na fé, na caridade e na santificação. Em nome do Senhor Jesus, porque o que a Bíblia diz é o certo. Não que nós pegamos um livro aleatório, lemos e fala que devemos fazer aquilo. Não, isso aqui não é um livro aleatório, isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é a palavra do Senhor escrita. Isso aqui é o que Deus quer dizer para nós. Isso aqui, cada versículo aqui é um ensinamento. Nós podemos ler, entender, nós temos que ler, estudar o versículo para entendermos o que devemos e o que não devemos fazer. Então, esses versículos ditos hoje traz um entendimento, traz uma explicação. Igual o 12 fala para nós devemos ser mais
aproveitador da nossa mocidade, aproveitar mais. O 13 diz, persista em ler, então devemos mais ler, exortar e ensinar. Aqui diz o que devemos fazer, aqui nos ensina. Então cada versículo aqui, se você pode ler várias vezes, até você entender o versículo, você vai ver que ele está ensinando algo. Cada versículo aqui da Bíblia, pode ser Timóteo, pode ser Hebreus, pode ser João, pode ser Apocalipse, tanto faz. Em cada versículo ele está ensinando alguma coisa, ou mostrando algo que devemos saber. Então aqui, a palavra de hoje é isso. Eu não tenho mais o que dizer. O que eu sinto que deveria ser dito era isso. Porque eu creio que Deus queira que seja apenas isto. Vem na minha mente o que deve ser dito. E eu agradeço a oportunidade.